Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Adeilson e estou aqui para apresentar para vocês uma matemática fácil. Se você caiu nesse canal por acaso, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações, porque eu sei que esse vídeo vai ser bom e vai agregar no seu conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são encontrados em diversos exemplos no nosso cotidiano. Por exemplo, quando uma pessoa viaja para um lugar frio, que lá está com uma temperatura de -3 graus, ou quando uma pessoa compra uma TV e o preço dela é R$ 1.999,99. Até mesmo nesse exemplo da classe de alunos, na qual 2/3 representam a quantidade de meninas. Dessa quantidade, 20% usam óculos. Nessas situações apresentadas, tivemos diversos números. -3 graus, o valor da TV, o 2/3, o 20%. Todos esses números pertencem ao conjunto dos números racionais. Os números racionais podem ser positivos ou negativos. Entretanto, é bom que nós lembremos de um certo conjunto. O conjunto dos números naturais. Ele contém os números 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Esse é o primeiro conjunto numérico que nós aprendemos. Logo depois a gente aprende o conjunto dos números inteiros, que são exatamente o conjunto dos números naturais e os opostos a ele. Então, no conjunto dos números inteiros, a gente já tem os números naturais, nessa partezinha aqui, e os opostos a ele, são os que nós chamamos de números negativos. Agora sim nós vamos enunciar o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é formado por todas as respostas de divisões de dois números, mas não são dois números quaisquer, são dois números pertencentes ao conjunto dos números inteiros, na qual o denominador dessa divisão não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero. Vejamos alguns exemplos de números racionais. 1/4 é um número racional, na qual o número A é igual a 1 e o nosso número B é igual a 4. E 1 dividido por 4 é o nosso número racional. Se a gente efetuar a divisão, a gente vai observar que 1/4 é a mesma coisa que 0,25. No exemplo 2, nós temos o número -8/3. O número -8/3 pode ser escrito da forma mista, como sendo -2 inteiros e 2/3. Nesse exemplo, a gente observa que o A é o número -8 e o B é o número 3. Observe também que nenhum dos denominadores desses dois exemplos, o B é igual a zero. E por definição, nem poderia ser igual a zero. Tomando esses dois exemplos, vamos agora localizar ele entre esses números inteiros aqui, ó. No exemplo 1, nós temos 1/4. 1/4 é a mesma coisa que pegar um inteiro e dividir em 4 partes iguais. Como esse número é positivo, nós vamos pegar essa parte entre 0 e 1, dividir em 4 partes iguais. E o número 1/4, ele vai estar representado nessa distância aqui entre o 0 e essa primeira partezinha aqui, ó. Esse tamanho bem aqui é o número 1/4. É o tamanho 1/4. Então essa é a localização do número 1/4. Já no exemplo 2, o número
8/3, a gente já viu que a representação dele é menos 2 inteiros e 2/3. Então, é um número que está entre menos 2 e menos 3. E aí, vamos dividir em 3 partes iguais, na qual essa primeira parte vai representar 1/3, somado com essa segunda partezinha que também representa 1/3, a gente vai ter os 2/3. Como é um número negativo, essa é a localização do número menos 8/3. Vamos à nossa primeira observação. Todo número racional negativo é menor que todo número racional positivo. Vejamos o exemplo. Menos 4,6, com toda certeza, é menor que 7,9. Isso porque todo número racional negativo é menor que um número racional positivo. Vejamos outro exemplo. Menos 1/2 é menor que 12. Vejamos mais um exemplo. Menos 1/6 é menor que 3. Outra observação importante é: todo número racional negativo é menor que zero. A exemplo, menos 5 é menor que zero. Menos 1,3 é menor que zero. Menos 1/2 também é menor que zero. Na comparação de números racionais negativos, será maior aquele que possuir o menor módulo. Então, vamos comparar o número menos 1,3 e menos 0,1. Qual deles será maior? Então, sabemos que módulo de menos 1,3 é igual a 1,3 e que módulo de menos 0,1 é igual a 0,1. Assim, menos 0,1 possui menor módulo. Significa que ele está localizado mais próximo de zero. Então, a gente vai marcar o menos 1,5. Então, o menos 1,3 vai estar mais ou menos nessa posição. Desta forma, o número menos 0,1 vai estar nessa outra posição. E por último, se nós compararmos dois números racionais positivos, será maior aquele que possuir o maior módulo. Então, se nós compararmos o número 1,9 e 3,1, sabemos que módulo de 1,9 é igual a 1,9. Módulo de 3,1 é igual a 3,1. Desta feita, 1,9 possui menor módulo, o que significa que está localizado mais próximo de zero. Então, fazendo a localização, 1,9 está entre 1 e 2. Para fazer aqui de forma mais direta, está bem próximo do 2, então esse aqui vai ser o número 1,9, está mais próximo de zero. E o 3,1 é um pouquinho maior que o 3 e está mais distante do zero. Adição e subtração de números racionais. A gente divide em dois casos. No primeiro caso, quando nós temos frações de mesmo denominador. E no segundo caso, quando nós temos frações com denominadores diferentes. Além disso, existe o caso que a gente trabalha na forma decimal. Vejamos dois exemplos. No primeiro caso, nós temos menos 5/13 menos, abre parêntese, menos 2/13. Para somarmos ou subtrairmos frações de mesmo denominador, devemos manter os denominadores e somar ou subtrair os numeradores. Menos 5/13. Fazendo a multiplicação de menos com menos,
vai nos dar um resultado positivo. E agora sim a gente vai utilizar o nosso caso. Conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. E a resposta vai ser menos 3 trezeavos. Então, no nosso segundo caso, nós temos frações com denominadores diferentes. Como exemplo, nós temos menos 3 sobre 5 mais, abre parêntese, menos 1 sobre 6. Então, a gente vai eliminar logo esse parêntese e vai ficar menos 3 sobre 5 menos 1 sobre 6. Para somarmos ou subtrairmos frações com denominadores diferentes, devemos obter frações equivalentes a essas frações dadas, com o mesmo denominador. Em seguida, mantemos o denominador comum e somamos ou subtraímos os numeradores, o que recai no primeiro caso. Então, transformando essa primeira fração numa fração equivalente, eu vou multiplicar por 6 sobre 6, e a segunda fração, para eu transformar numa fração equivalente, eu vou multiplicar por 5 sobre 5. Dessa forma, a gente vai obter frações equivalentes com o mesmo denominador. Multiplicando esses numerozinhos bem aqui, a gente vai ter menos 18 sobre 30. Multiplicando esses numerozinhos aqui, ó, a gente vai ter menos 5 sobre 30. Agora que já temos uma fração com o mesmo denominador, a gente vai ter a resposta menos 23 sobre 30. Temos também a forma decimal. No exemplo, nós temos 7,88 menos 3,5. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é considerar que quando nós montamos a nossa adição ou subtração, nós devemos considerar que os números em coluna devem ficar com os mesmos valores posicionais um abaixo do outro, de tal forma que a vírgula do primeiro número também deve estar alinhada com a vírgula do segundo número. Nesse caso em particular, como a quantidade de casas decimais não são iguais, nós vamos completar com zero e efetuar a adição ou a subtração. Como a gente tem uma subtração, a gente vai fazer uma subtração convencional. 8 menos 0 resulta em 8, 8 menos 5 resulta em 3, vírgula embaixo de vírgula, 7 menos 3, 4. E aí nós temos o resultado 4,38. Multiplicação dos números racionais. Vejamos o exemplo. Menos 4 sobre 9 multiplicado por menos 15 sobre 7. Quando efetuamos a multiplicação de números racionais, multiplicamos numerador por numerador e denominador com denominador. Menos 4 vezes menos 15 vai dar 60 e 9 vezes 7, 63. Se possível, simplifique. Observamos que dá para simplificar por 3 e vai resultar em 20 sobre 21. Essa multiplicação também pode acontecer na forma decimal. Para resolvermos a multiplicação de números racionais na forma decimal, nós vamos efetuar o algoritmo da multiplicação. 4,2 vezes 2,1. Primeiro a gente vai efetuar a multiplicação desconsiderando as vírgulas, ou seja, da forma convencional como a gente já fazia a multiplicação anteriormente, com os números naturais e inteiros. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Somando, a gente vai ter o resultado 2, 8, 8. A única coisa que a gente tem que fazer agora é somar a quantidade de casas decimais que tem na multiplicação inicial. Então, a gente tem uma casa decimal nesse primeiro número, temos mais uma casa decimal nesse segundo número. Logo, no resultado, a gente vai ter um número com duas casas decimais. Nós vamos ter o número 8,82. Na divisão, nós temos inicialmente o exemplo 12
sobre 7 dividido por menos 1 sobre 4. Para nós efetuarmos a divisão de números racionais, o que nós devemos fazer é pegar o primeiro número racional e transformar essa divisão em uma multiplicação. Só que quando transformamos em uma multiplicação, nós invertemos o numerador com o denominador. Agora melhorou, porque multiplicação a gente já aprendeu. E o que a gente deve fazer na multiplicação? Multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Desta forma, nós vamos ter como resultado menos 48 sobre 7. E quando nós temos divisão na forma decimal? Nesse caso, o que nós devemos fazer é, primeiro, igualar a quantidade de casas decimais. Depois de igualado essa quantidade de casas decimais, o que a gente vai fazer é desconsiderar a vírgula. Se nós desconsiderarmos a vírgula, nós vamos ler o número 1266, dividido por 0,30 é a mesma coisa que 30. A gente não sabia fazer divisão com números com vírgula, mas nós sabíamos fazer divisão de números inteiros. Desta forma, quando nós efetuamos essa divisão, nós vamos encontrar o resultado 42,2. Faça as suas continhas aí na sua casa. Então, nós vamos ficando por aqui e até a próxima.